Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre música medieval, canto gregoriano, né? E a música renascentista. Lembrando que essa aula é específica para o sexto ano do ensino fundamental, ok? Então, vamos lá. Bom, o que caracteriza, né, o canto gregoriano, né? A arte medieval, ela vai do século V ao século XV, né? Orações cantadas, né? O canto vocal sem acompanhamento de instrumentos, né? Ou seja, solo, órgão, né? Que é um instrumento, cantada em coro, mais de uma pessoa, né? Nesse caso, homenagem ao Papa Gregório I, e é uma música monofônica, né? Uma música uníssona em tese, né? O texto é cantado e a base da música é sempre litúrgica, né? Voltada ali para a Igreja Católica. Cantochão, o canto da oração, e como ficou conhecido, o canto gregoriano, né? O cantochão não era acompanhado de instrumentos musicais, né? Ou seja, como a gente já falou, era um canto vocal, né? Apenas vocal solo, né? Era cantado apenas por homens religiosos, ainda não havia, né, a introdução de mulheres, e mais tarde instrumentos como órgão passaram a acompanhar esse canto dos coros dos monges, né? Então, inicialmente ele começou aí somente com a voz e depois de algum tempo, né, foi se introduzindo alguns instrumentos e inicialmente aí o órgão, tá? A melodia não apresentava grandes variações, né? Pouquíssimas variações, né, na música. A maioria das letras estavam baseadas nos salmos, tá? Como era uma música cantada aí dentro das missas, né? Então sempre havia esse cunho religioso para as músicas e também as melodias. A sua suavidade no canto demonstrava respeito e meditação, sempre pensando nessa proposta, tá, de meditação, de elevação, né, aos céus. Era uma forma de a igreja transmitir as sagradas palavras católicas aos fiéis, né? Então, aí, através da música, a igreja começara aí a passar, né, algumas informações bíblicas através de música, né, para as pessoas. Apesar de ser uma forma originalmente religiosa, alguns textos do canto-chão também podem ser profanos, ou seja, não religiosos, né, ou não voltado aí para a igreja, mas para o homem em si. Atualmente ainda são executados, tá, em capelas do mundo todo, né? Então até hoje existe aí a produção, né, e a reprodução aí desse tipo de música, tá bom? Bom, existem algumas variações, né, do canto-chão, né? E algumas eram cantadas de forma antifônica e responsório, né? O estilo antifônica é onde os coros cantavam alternadamente, né, um alternando-se ao outro. E no estilo responsório, um solista, né, músico que executa sozinho uma música ou um trecho dela, cantava e era respondido pelo coro, né? Uma certa forma de aí pergunta e resposta de instrumentos, né? Um toca e o outro responde, um toca ou canta nesse caso e o outro responde de outra forma. E no antifônico eles eram alternados ali juntos, né? O canto gregoriano, né? O canto-chão, né? É a mesma música, só muda o nome em alguns momentos, tá bom, gente? Então, isso aí é um exemplo de como é, né, o canto-chão e como é aí o início da música, né? Que isso marca aí o início da música aí
medieval, né? E aí a gente vai andando para outras datas, certo? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a música renascentista, tá? O período da Renascença se caracterizou na história da Europa Ocidental, sobretudo pelo enorme interesse ao saber e à cultura, né? Aí nessa época, os artistas começaram a estudar mesmo a questão tanto da música, mas quanto a questão da arte em geral. Particularmente, as muitas ideias dos antigos gregos e romanos, né? Foi também uma época de grandes descobertas e explorações, em que Vasco da Gama, Colombo, Cabral e outros exploradores estavam fazendo suas viagens, enquanto notáveis avanços se processavam na ciência e na astronomia. Os compositores passaram a ter um interesse muito mais vivo pela música profana, né? Ou seja, aquela música que não é produzida dentro da igreja, música não religiosa, né? Então, quando cair aí numa prova, tá, sobre a questão de música profana e música religiosa, profana não é dentro da igreja, ou seja, não é religiosa, tá bom? Inclusive em escrever peças para instrumentos, né? Então aí já começaram aí as notações musicais, né? Já não usados somente para acompanhar vozes. Então nesse caso aí as notações já começaram a surgir mesmo em instrumentos e não apenas em vozes. No entanto, os maiores tesouros musicais renascentistas foram compostos para a igreja, no estilo descrito como polifonia coral ou policoral, e cantados, né, sem acompanhamento de instrumento, né? Neste caso aqui, essa polifonia era um coral de pessoas cantando, né, ao mesmo tempo, por esta razão, polifonia coral, certo? E não havia instrumentos, né, acompanhando neste caso específico, né? A música renascentista é de estilo polifônico, ou seja, vários sons, tá? E possui várias melodias, né? Tocadas ou cantadas ao mesmo tempo, tá bom? Na Basílica de São Marco, tá? Em Veneza, havia dois grandes órgãos, né? Um pouquinho da origem, tá, gente? E duas galerias para coro, situadas em ambos os lados do edifício. Isso deu aos compositores da época, né, a ideia de compor peças para mais de um coro, chamadas policorais, né? Assim, uma voz vinda de esquerda é respondida pelo coro da direita e vice-versa, tá? Então, olha só que interessante, né? Não nasceu ao acaso, foi um pensamento que aconteceu devido à arquitetura de um local, né? Se já haviam aí dois órgãos separados, então eles pensaram, poxa, então vamos tentar interagir um lado com o outro, e assim nasceu aí o canto coral, né, policoral, certo? Bom, assim, uma voz vinda da esquerda, né, é respondida por uma da direita e vice-versa. Algumas das peças mais impressionantes são as de Giovanni Gabrieli, tá? De 1555 e 1612. Então é interessante vocês pesquisarem um pouquinho sobre esse compositor, tá? Que escreveu corais para 2, 3 ou até mais grupos. Os motetos eram peças escritas, tá? Para no mínimo 4 vozes, né? Cantados geralmente na igreja. Os madrigais eram canções populares escritas para várias vozes e que se caracterizavam-se por não ter refrão, né? De grande sucesso na Inglaterra do século XVI, passaram a ser cantados nos lares de todas as famílias apaixonadas por música, né? Os madrigais. Então existe aí as diferenças aí entre os motetos, que são uma forma de música, né? E os madrigais, né, onde os motetos eram as peças aí escritas para no mínimo 4 vozes, e já o madrigal eram canções já populares escritas para várias vozes, e nesse caso não tem um refrão, né, não existe um refrão específico. Tranquilo?
Na música instrumental, né, até o começo do século XVI, os compositores usavam os instrumentos apenas para acompanhar o canto, né? Contudo, durante o século XVI, os compositores passaram a ter cada vez mais interesse em escrever música somente para instrumentos. Então aí começou a nascer o estilo instrumental, né? Ou a forma instrumental. Em muitos lares, além de flautas, alaúdes e violas, havia também um instrumento, né, de teclado, que podia ser um pequeno órgão virginal ou um clavicórnio, né? Aí nas famílias aí de classe, né, mediana para alta. A maioria dos compositores ingleses escreveram peças para o virginal, né, que é o instrumento. No Renascimento, surgiram os primeiros álbuns de música só para instrumentos e teclados, certo? Então, se cair na prova aí, qual o período em que nasceram os primeiros álbuns de música para teclado? Qual foi? O Renascimento, né? Foi nesse período que nasceram aí os primeiros álbuns de música para os instrumentos e principalmente teclado nesse caso, né? Que existia, o órgão era muito difundido na época, né? E o cravo bem temperado. Tranquilo? Muitos instrumentos como as charamelas, as flautas e alguns tipos de cornetos, né, medievais e cromornes continuavam populares ainda, né? Outros, como o alaúde, passaram por aperfeiçoamentos, né? Então aí alguns instrumentos já começam a se modificar, né? Principais compositores do período renascentista, nós temos aí o William Byrd, Josquin des Prez, o Palestrina, tá? Recomendo vocês a pesquisarem não só sobre Palestrina, mas esses outros compositores, Giovanni Gabrieli e Cláudio Monteverdi, tá? São artistas incríveis que vocês devem conhecer. Agora vamos fixar um pouquinho. Bom, o canto gregoriano é assim chamado por quê? Hein? Por ter nascido na Grécia, em homenagem ao Papa Gregório I ou em homenagem aos gregos? A, B ou C? Então vamos ver qual a resposta certa. Olha aí, ó, resposta B, né? O canto gregoriano é chamado assim em homenagem ao querido Papa Gregório, né? Então, por hoje é só, ficamos por aqui. Não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque e até a próxima aula.